Professor, voltando ao nosso tema genuíno. Genuíno, ó. Cuidado com... Ó, não vou misturar as bolas não, né? E no caso do setor privado, a recusa do tratamento? Que aí é uma questão que vira e mexe eu penso comigo. Isso é uma constante. Eu compro um produto. Isso é uma constante. Aí o produto está lá. Você está pagando por isso. Ponto. O plano de saúde também não é isso? Por que dá tanta discussão? Uma série de situações. Primeira situação é que, apesar de nós vivermos num país que se vangloria de ter uma das legislações mais avançadas de proteção ao direito do consumidor, o que se percebe na prática é que há uma grande violação e continua a violação. Por vários fatores. Primeiros fatores que muitas vezes o brasileiro não corre atrás da situação, não vai atrás da demanda, não vai atrás dos seus direitos. Outra situação é que muitas vezes percebe-se que as empresas muitas vezes trabalham dessa forma. Então eu nego o tratamento para 10, só um deles vai procurar os seus direitos no Poder Judiciário. Eu crio lá um departamento e para consigo corre atrás e administro isso. Consigo administrar isso, consigo ter uma situação. Mas isso hoje... talvez, por exemplo, nos juizados especiais, que são várias que tratam de assuntos de poder econômico mais baixo, envolvendo questões de valor mais baixo, ou mesmo as varas comuns do Fórum Central, a quantidade de demandas envolvendo planos de saúde é extensa, é muito grande. Crescente. Eu posso dar um dado para vocês, uma situação. Eu tenho um cliente que é um casal de idosos. Eles são ligados a um plano de saúde que é ligado a uma instituição em que o poder público, a União Federal, é detentor da quantidade maior de ações nesse banco. Maior acionista. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu já promovi exatamente 7, 8, eu promovi acho que 10 ou 12 ações. Todas por negativa de tratamento. E nas 12 ações eles foram condenados. Então vejam, eles continuam negando. Eles perderam as 12 ações judiciais. É mais ou menos uma ação, uma ou duas por ano. Então eu estou com esse cliente há mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, espaçando uma coisa ou outra. Mas todas as ações... Ciclando a mesma necessidade. Mesma necessidade. Ele tem um problema sério de próstata e um problema de coração. E ela tem um problema semelhante ao meu, que é um problema de visão relacionado ao uso de aplicação de medicação nos olhos. É uma coisa complexa, tem que aplicar em laboratório, em ambulatório, ou às vezes em hospital. É uma medicação cara, é R$4.000 o frasco, coisas desse tipo. Todas as demandas, sem exceção, foram vitoriosas. É inacreditável. Eles continuam negando. Então eles vão lá, fazem o tratamento, pedem o reembolso, eles negam, eu entro com a ação, o dinheiro é reembolsado. Aí cabe uma reflexão. Isso acontece 1, 2, 5, 10 vezes. Ninguém do setor público notificou esse plano, essa empresa particular, falar, olha, nessa condição aqui... O máximo que você pode fazer... Parou essa negação. O que você pode fazer, que eu já fiz... Não, eu já fiz para esse cliente, foi o seguinte, com base nas decisões do STJ, há decisões dizendo que essa reiterada negativa é dano moral. Então eles ainda acabam sendo condenados em dano moral. Mas isso é muito comum, Marcos. Isso hoje em dia, as demandas... Eu acho que os escritórios de advocacia hoje... Tem escritórios especializados nisso. Tem escritórios... Eu lecionei muito tempo o biodireito, que envolve essas situações. Eu já fui até consultor de algum desses escritórios, dando parecer para eles, no sentido... Tem escritórios especializados. Mas se nós pensarmos de uma maneira geral, todos os advogados militantes que trabalham em São Paulo... Pelo menos uma meia dúzia ou 10 ações dessa cada um tem. Eu tinha levantado para vocês algo nesse sentido, que fala sobre o índice de condenação do plano é 99%. São muito grandes. Porque às vezes eles negam o tratamento. Eu fiz um levantamento para vocês de situações que envolvem justamente o percentual disso. O percentual é alto, principalmente envolvendo questões de coração, questões de 9 em cada 10 ações são vitoriosas. 93% das ações são vitoriosas. Mais de 50% dos paulistanos têm plano de saúde. Então, mais da metade das pessoas que vivem em São Paulo têm plano de saúde. 88% do mercado é plano de coletivo.
83% é plano coletivo, menos de 20% é plano individual. Também uma diferenciação no uso dos planos coletivos e individuais, principalmente em relação ao aumento do pagamento que você tem que pagar por mês, esse tipo de coisa, a contrapartida do consumidor. Mas é uma situação muito comum. Muito comum. Mas existem situações engraçadas. Eu posso passar uma para vocês, que é uma situação sui generis, que é a seguinte. A menina estava muito mal, passando muito mal, um perigo muito grande de morte, e foi prescrito a ela por um médico conhecidíssimo, um médico de alto, muito conhecido, um médico de excelência e tudo, um determinado tratamento. E tratamento caro, coisa de 10, 12 mil reais por sessão. O médico do plano negou. O médico do plano falou assim, olha, tá errado. Esse diagnóstico, esse prognóstico tá errado. Esse plano tá errado. Promoveu-se a ação judicial, uma ação cautelar. O plano foi obrigado a cobrir. Esse médico como se fosse um auditor ali. Sim. Não, isso aqui não cabe para esse caso. Exatamente. Mas o que aconteceu que foi engraçado foi que... Engraçado, é uma situação complicada, mas o plano foi obrigado a pagar. Ela fez o tratamento, não melhorou, piorou. E quando estava morrendo, ela trocou de médico e descobriram que realmente houve um erro médico. Nossa. E o médico estava errado. E que se ele continuasse aquele tratamento com ela, ela morria. Nossa. Eu vou dizer uma coisa. O plano de saúde é de excelência. Os hospitais envolvidos são de excelência, porque o hospital que ela foi se tratar, onde houve o erro médico, é de alta excelência. E ela acabou por ir para um outro plano, para um outro hospital, de alta excelência, e foi esse outro hospital que salvou. Os outros médicos que começaram a cuidar. Imagina a baixa excelência. Com certeza. O que é isso? Mas você veja, olha o plano tinha, nessa situação, o plano tinha razão. Pois é. O médico do plano falou, tá errado, estão diagnosticando errado, essa menina vai morrer com esse tratamento. Aí, falando dessa dinâmica, desse mecanismo de ações, contrações, ponderações e tal, o plano deveria acionar. Poderia acionar indiretamente, em ação regressiva, o hospital. Mas, Marcos, eles têm os relacionamentos deles. Sim. De todos os dias. Então pode ser Até que não interesse. Questão corporativismo. Pode ser que não interesse. Pode ser que não interesse. Eu tive uma outra situação onde a moça, uma senhora, se internou num hospital de excelência, aqui na região dos Jardins, fez todo o tratamento e morreu no hospital. E o marido ficou sem dinheiro, não pagou. Gerou lá uma conta de mais de 200 e poucos mil reais. O hospital acionou o paciente, o marido do paciente. Sim. Eu entrei no processo defendendo essa família e indiquei como uma intervenção de terceiros a participação do plano de saúde. No final das contas, o plano de saúde foi condenado. Então, o juiz condenou que o meu cliente pagasse o hospital e, consequentemente, os planos de saúde pagassem o meu cliente. Então, na realidade, quem pagou o hospital foi diretamente o plano. Mas existem situações dessa natureza também. E como que fica a questão dos aumentos, né? Que às vezes tem aumentos abusivos, isso a questão do aumento por faixa etária, isso é um outro problema. Do idoso. Você tem um problema sério hoje em dia, porque existem planos que são feitos de forma coletiva e tem planos que são feitos de forma individual. Coletivas é mais no ambiente corporativo. É sempre o ambiente corporativo. Então, esse ambiente corporativo, esse tipo de plano, o STJ já decidiu que pode haver aumento. Não importando a idade, não importando... Não, dentro de parâmetros previamente contratuais. Estudados. Parâmetros contratuais. Tem um aumento anual, esse aumento anual é definido pelo órgão regulador, junto com as operadoras, e aquele aumento é aplicado. Nada assim, olha, o índice, de todos os índices, a média é 1,6, aparece um aumento lá de 15%. Isso sim, mas se percebe muitas vezes que o aumento às vezes é superior ao que você teve de aumento de salário. E justifica-se como? Não tem o que fazer, é o valor que a agência reguladora... para isso. Tem, porque a agência reguladora regula isso com as operadoras e cria um índice que vai ser aplicado. Então, nesses contratos ditos coletivos, esses contratos, a discussão é muito pequena. Já tive processo distribuído e perdi a demanda. Agora, nos processos individuais, não.
Os processos individuais têm que respeitar não somente os planos contratuais, os reajustes anuais, mas tem que respeitar principalmente isso que você disse, Pina, que é a idade da pessoa. Não pode haver não pode haver uma mudança de tarifação do que você vai pagar do seguro-saúde. Saiu de 50, entrou no 60, dobrou o valor. Não pode, esse tipo de coisa não pode. Eu tenho uma demanda judicial aqui no Fórum de Pinheiros contra uma operadora, em que ele fez mais de 65 anos, começou a pagar um valor muito alto, foi condenada a voltar aos valores antigos e a operadora foi obrigada a pagar as diferenças que ele pagou a mais. Então, essas situações são muito comuns. Quanta discussão nesse meio. Sim. Não é puxando sardinha. Aí você vê uma Agência Nacional de Saúde, a ANS. Sim, mas as pessoas têm que se acostumar. Regulamentar isso de um jeito para evitar esse desgaste coletivo, essa discussão interminável. Tem gente morrendo no meio do caminho aí, muita gente sendo penalizada. Como é que eu concordo com você. Não é só no aspecto de saúde, dos planos de saúde. Todas as coisas poderiam ser melhor classificadas, poderiam ser melhor tratadas, poderiam ser melhor estudadas e melhor pontificadas para que não houvesse discussão. Existem milhares de discussões infindáveis, discussões tributárias, discussões de aplicação de juros, de correção, aplicações de responsabilidade civil, aplicações de direito em maneira geral, que cada um pensa de um jeito e poderiam, talvez, de alguma forma, serem normatizadas. O Código de Processo Civil até criou um mecanismo, que é a uniformização de jurisprudência, mas isso tem sido utilizado muito pouco. Isso tem sido utilizado não com o tamanho que se esperava, com a sinergia que se esperava que isso acontecesse. Mas poderia ser melhor tratado. Como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Muitas vezes pode passar a ideia, né, para a população que existe indústria para tudo. É a indústria do plano, é a indústria do recurso, é a indústria da liberação disso. Talvez exista. Poxa, e está penalizando, na verdade, a população, né? Nós acabamos de fazer uma matéria aqui, no Falando de Gente, com uma instituição, uma ONG, né? Um tipo de uma ONG, né? IPTU justo. Professor, isso é uma grande discussão. A pessoa tem uma casa, por exemplo, num bairro no Butantã, pagou 100 mil na casa, aí teve a melhoria no bairro e tal, hoje a casa está valendo 5 vezes mais. Aí chega o IPTU e fala, tua casa não vale mais 100 mil. E o poder aquisitivo, o poder de pagamento daquela família continua o mesmo. Sim. Então, como é que mundo a gente está vivendo, né? Olha quanto ruído tem nisso tudo, né? Eu só queria aproveitar. Fala, Pino. Desculpa. Não, você ia falar alguma coisa? Não, eu queria só chamar atenção para esse dado, né, da matéria do Estado de São Paulo sobre a discussão recente da disponibilização de franquia e da participação do segurado nas despesas de saúde, né? Que foi uma liminar. São situações, né, que também tem discussão. Primeiro, que virou um negócio, por exemplo, essa criação de franquias. Então, por exemplo, eu tenho uma companhia de seguros e crio uma franquia para trabalhar com isso. Não é tão simples como eu estou dizendo, mesmo porque seguradora ela tem que ser constituída de uma forma em sociedade anônima, não é qualquer tipo de constituição, não pode ser uma LTDA, nem pode ser uma microempresa, não pode ser uma EIRELI, tem que ser parâmetros. Tem um parâmetro, tem que ser sociedade anônima, ela tem que ter uma parte do seu patrimônio estabilizado em bens imóveis para poder garantir o funcionamento. Isso são regras que nasceram na Inglaterra. Londres é o maior polo de seguradoras do mundo, de referência. Lá é que nasceu, existem aquelas grandes navegações com transporte de bebidas, transporte de uma série de mercadorias, que criou-se a ideia de segurar aquilo, segurar a carga, e aquilo nasceu a ideia do seguro. E trouxe toda essa ideia de seguro-saúde, depois foi desenvolvida. Então não é tão simples a criação. A franquia seria só para comercialização, não é para efetivamente garantir o seguro, nada disso. Mas o que se percebe muitas vezes é que a franquia passa a ser um prestador de serviço que está preocupado em vender o seguro. E muitas vezes não está preocupado em prestar um serviço de forma adequada. Quando você deveria se valer de um corretor de seguros, que é uma outra pessoa que vai estar preocupada com o segurado e não com a seguradora. Eu acho que o brasileiro ele tem que começar a se habituar a mudar a forma de pensar. Então, por exemplo, quando ele tem um problema, ele deve procurar um advogado e estudar.
Ele, por exemplo, ele tem um problema de saúde, ele deve procurar um médico. Ele tem um problema de fiscal, ele deve procurar um contabilista. Se ele tem um problema relacionado a seguro, ele deve procurar o seu corretor de seguros. Uma tratativa profissional para cada situação. Para que as coisas possam serem geridas melhor e serem tratadas de outra forma. Coparticipação é quando muitas vezes são formados planos de saúde nos quais o segurado participa do pagamento desse seguro. Então, essa cooperativa mesmo. São cooperativas. Até no sistema de empregados também é utilizado. Então, por exemplo, o empregador, ele dá um seguro básico. Quer dizer, ele subsidia uma parte. A outra do Não, ele dá o básico. Ele dá, por exemplo, aquele hospital, internação em não excelência. Enfermaria. Não excelência aí. Não excelência. Não, aí a básico, pessoa que né? quer pagar a diferença. E muitas vezes, não é só isso. Por exemplo, ele paga o seguro do principal, do empregado. Quem quer pagar da pessoa estender isso para o companheiro, para a mulher, para o marido, para os filhos, paga e tem essa coparticipação. E isso também influencia, essa coparticipação, na questão do reembolso. Porque muitas vezes você tem uma tabela de reembolso e essa tabela de reembolso também é influenciada não só pelos critérios de reembolso, mas também por critérios de coparticipação. Então não é uma coisa tão simples. Depende de cada contexto. Sim, são contextos que devem ser analisados. Mais. Procurem um advogado, conversem com o advogado, procurem profissionais certos. Se você está doente, você tem que procurar um médico. Infelizmente é assim. Não adianta você... Infelizmente ou felizmente. Não desmerecendo os farmacêuticos, mas o farmacêutico ele não é programado para dar um diagnóstico e prognóstico. Ele é programado para lhe explicar melhor a medicação que você está comprando, os critérios da medicação, controlar a medicação vendida no país, porque tem medicações que são controladas. Então, cada um tem a sua atuação. Isso. Não pode deixar de... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É isso? É isso mesmo. Professor, a gente está quase chegando nos finalmente de mais um Falando de Gente aqui na Web Rádio Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Deixa eu levantar uma bola aqui, eu sei que o tempo é curtíssimo, mas até para a gente retomar isso futuramente. Eu vou contextualizar rapidamente. Agência Senado. Nós tivemos no site, né, do Senado, tem lá Agência Senado, tem uma matéria lá de 26 de julho de 2018. Pacientes terminais poderão recusar procedimentos de suporte de vida. O Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940, poderá deixar de punir como crime a omissão de tratamento ou procedimento de saúde a um paciente que recuse expressamente a oferta desses cuidados para prolongar a sua vida. Caso o paciente não consiga manifestar sua vontade, esse direito de recusa poderá ser exercido por seu representante legal. Embora a eutanásia, ajudar alguém doente a morrer, seja considerada crime no Brasil, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão, essa possibilidade de descriminalizar a falta de um suporte de vida está sendo aberta por um projeto de lei, PLS 7/2018, do senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul. A proposta está pronta para votação final na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O que vem a ser isso? Qual é a sua leitura como estudioso, como professor da área também? Isso envolve direito de saúde, ou se a gente falar, o direito natural das pessoas, ou até os direitos constitucionais que a pessoa tem. De uma maneira geral, o Brasil tem alguma legislação que trata de omissão de socorro, trata de eutanásia, trata de auxílio e instigação ao suicídio, e uma série de situações que muitas vezes você vê acontecer lá fora do país, em algumas situações. No Brasil, o Brasil entende o seguinte, que se eu auxiliar alguém, instigar alguém a cometer o suicídio, mesmo que essa pessoa esteja em fase terminal, seria que um não crime, tenha mais nenhuma perspectiva de vida tal. Mas é um crime punível e vai a júri, é um dos 4 crimes que vai a júri, vai ser julgado por seus pares, não por um juiz, vai no júri.
Outra situação é a omissão de socorro, que é o problema que os médicos e enfermeiros encontram. Se uma pessoa está passando mal, se uma pessoa tem algum tipo de ataque, um tipo de emergência, algum tipo de procedimento... precisa de um atendimento imediato e não recebe isso... Ele pode ser responsabilizado por uma omissão de socorro. E o caso dele é uma omissão de socorro até mais Isso grave. é crime. E crime, e é mais grave no caso dele, porque se eu não atender uma pessoa que está passando mal, eu também respondo por omissão de socorro, mas eu não sou técnico qualificado, eu não sou médico, eu não sou perito naquilo, enquanto que o médico é um perito, ele é um profissional formado, então eles respondem por omissão de socorro. Agora, existe no Brasil uma repercussão muito grande, religiosa, não só em relação aos casos terminais, mas até aos próprios tratamentos. Existem religiões que não se aceita a transfusão de sangue. Por exemplo, existe religião que não aceita que você faça isso ou aquilo. Determinadas algumas intervenções. invasivas, tal. Exatamente. Então há um clamor muito grande para que se permita, você descreveu como eutanásia, mas seria uma ortotanásia. A eutanásia é você praticar atos omissivos ou comissivos que levem a terminalidade. Mas, no caso da ortotanásia, é uma abstenção daquela situação. Ou seja, eu não participo de nada. Eu deixo que o curso natural dos eventos... Da terminalidade aconteça. Então, por exemplo, o cara está lá, está terminal, ele teve uma parada cardíaca. Eu não vou lá, nem dou uma... Nem vou entubá-lo, nada disso. Não vou reanimar, não vou entubar, nem sem nada. dor, mas deixar ele fluir. Hoje, o brasileiro não pode fazer isso. O brasileiro ele pode pedir ao médico que faça isso, mas o médico não vai fazer. Porque o médico tem que ser responsabilizado pela omissão de socorro. Então, ele não pode. Então, esse projeto de lei, que ainda... Mas quando a família fala assim, não quero que essa pessoa, que é minha mãe, Marcos, ela sofra desse jeito, eu não quero que provoque isso, eu não quero... Marcos... A família não tem essa vontade, não pode manifestar esse desejo e o médico não pode atendê-la? Não, oficialmente não. Legalmente não. É que muito se percebe... não denegrindo jamais a imagem dos médicos, eu acho uma das profissões mais bonitas que existem. Sim. Mas o que se percebe é que muitas vezes isso acontece no dia a dia. Que as pessoas, na prática ocorre. Mas legalmente não é possível. Agora, isso é um projeto de lei que ele está na comissão, vai ser aprovado na comissão, para depois ser votado no Senado e na Câmara dos Deputados. E se for... passar na Câmara e passar no Senado, aí leva-se a sanção ou veto do presidente da República. Então, o presidente da República ainda pode vetar pedaços, pode sancionar integralmente. Ainda mais se ele olhar um projeto desse com um olhar religioso. Sim, eu acho particularmente, pessoalmente, que os aspectos religiosos que envolvem o país hoje, a situação econômica e a própria situação política, essa ideia hoje, eu acho que dificilmente esse projeto é aprovado. E aqui tem um item, né, que é interessante, nesse conteúdo que está lá no www.12.senado.leg.br, que é o princípio da autonomia da vontade, consagrando a liberdade individual. Isso que eu falei, porque está na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece que você tem liberdade para uma série de situações, para viver, para conduzir a sua vida da melhor forma que você achar. Então, alguns... Inclusive, falando, não, esse tipo de tratamento eu não quero para mim. Sim. Se eu chegar nessa fase, precisar ser entubado, precisar me submeter a essas condições invasivas diariamente, 24 horas, eu não quero. Essa pessoa tem a sua vontade... Hoje não. Hoje não. Hoje não poderia. Ela não pode fazer uso disso. Com a publicação, com a promulgação dessa lei, neste sentido, não sendo alterada, a pessoa vai poder escolher. Na realidade, é como se ela pudesse escolher: eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que viver do jeito que eu estou. Só que eu acho difícil isso passar, e eu acho que mesmo que passe, vai gerar ação judicial no Supremo Tribunal Federal de legalidade. Contrária a isso. De constitucionalidade ou inconstitucionalidade, alguma coisa vai acontecer. Mesmo sabendo que isso ocorre diariamente. Mesmo que sabendo que isso acontece diariamente. Tem até um trecho aqui, né, que eles falam Brasil que é um país a humanização da morte, né? Seria isso. Seria isso. É que é muito fácil falar aos meus 47 anos, onde eu tenho alguns problemas de saúde mais relativos, que não me trazem uma morte imediata e nem me trazem uma morte terminal com sofrimento. Pode ser que uma pessoa que está numa morte dessa, que sofrimento, que não tem o que fazer, não tem mais o que fazer, pode ser que seja justificável. Agora, do ponto de vista espiritual, por exemplo, os espíritas jamais vão aceitar isso. Minha mulher é espírita, ela jamais vai aceitar isso.
que você pratique a morte, ou que você aceite a morte. Como um processo. Como um processo. Não, eles acham que é um procedimento. Eu não sou especialista em espiritismo nem nada disso, mas pelo que eu vejo, o comportamento deles sempre um comportamento pró-vida, e de que a vida é algo dado por Deus, jamais vão concordar com esse tipo de coisa. E o que me chamou a atenção é que tem aqui uma parte de ajustes. O exercício desse direito só será possível com o preenchimento de documento de recusa informada, registrando a expressa manifestação da vontade do paciente ou de seu representante legal. As preocupações adotadas pelo relator levaram, ainda, à definição de 2 situações em que não será aceita a recusa do paciente a tratamento de saúde. Tal possibilidade ficará afastada quando houver risco para a saúde pública, caso o procedimento seja essencial ao controle de doenças que ameacem a saúde coletiva. Então, está tomando até um certo cuidado aqui, né? Não é assim, a sua vontade é essa, que é um princípio de direito. Vários parâmetros sobre isso. Princípio de direito que o interesse do poder público se sobrepõe ao interesse do individual. E até a questão da violação do segredo também. Vamos supor, uma questão envolvendo sarampo. O sarampo está erradicado no Brasil, mas tem um foco lá nos Estados Unidos, perto de Nova York. E acelerar esse processo de tal, pode tal acelerar, paciente pode não contribuir para o controle disso. Pode haver necessidade de uma aprimoração do que está acontecendo, sim. Sim, é que no instrumento normativo, na legislação, sempre, muitas vezes, pressupõe efeitos procedimentais. Então, a necessidade de um formulário preenchido por médico, acompanhado por médico. O que eles querem, talvez, é manifestar uma situação onde que fique claro de que há uma situação terminal. Porque vamos supor que amanhã ou depois o cara está incapacitado, sem uma participação do médico, a mulher fala, não, mas tem que deixar ele morrer, e não era nada disso. Não é nesse grau. Não era uma situação nesse grau. Quer ver desculpa, Pina, a gente está meio fora do horário aqui, né? Normas atuais. O Conselho Federal de Medicina, CFM, editou 2 normas para regulamentar questões ético-profissionais envolvidas com a terminalidade da vida. Isso é do federal. A Resolução 1805 de 2006, que permite ao médico limitar ou suspender procedimentos de tratamento. Isso é real. Isso é real, mas tem uma série de critérios. Essa resolução... Não é assim, eu acho que deve deixar ele aqui quieto. Não. Essa resolução é uma resolução antiga, é muito antiga. Tem uma mais recente, eu não lembro de cabeça o número, que trata exatamente dessas situações, mas não é tão assim... parece o texto um texto aberto, um texto muito salutar, no sentido... Salutar não, no sentido... Aberto no sentido de flexível. Mas não é isso, não, que acontece. Agora, de fato, o que acontece no dia a dia é que muitas vezes se permite que essas coisas aconteçam. Agora, para terminar, podia falar essa questão da violação do segredo, né? Porque o médico pode dizer o seguinte, o médico pode dizer, olha, não é que eu deixei ele morrer, eu não tinha mais o que fazer. Uhum. Porque o Código de Ética Médica autoriza a prática da ortotanásia, né? Isso é discutível, eu não entendo dessa forma. Alguns entendem por causa da leitura do texto, mas eu não entendo dessa forma. Olha aí. Eu acho que discussão para tudo isso, eu acho que o médico ele tem critérios básicos para trabalhar e o principal deles é a vida, salvar a vida. Então, não é isso, é que muitas vezes eles usam a ideia... E o que entender como vida também, né? Eu sei, não, mas a ideia talvez, por exemplo, eles discutem, por exemplo, a morte cerebral. O coração continua batendo, mas ele não tem mais pulso cerebral. Não tem, então ele já morreu. Então nós não estamos falando de vida, nós estamos falando de alguém que morreu, efetivamente. Então os médicos muitas vezes usam desses argumentos, que alguns eu entendo até corretos, no sentido de que a pessoa já morreu. Eu posso desligar o aparelho que está mantendo o coração, porque aquilo é uma coisa mecânica. Não vai voltar. É artificial, ele já morreu. Ele não tem mais cognição. Ele não vai voltar a ter cognição. Só que essas coisas são complicadas, você tem que ser bem avaliadas, tem que ser bem tratadas. Não é uma coisa simples assim. Mas aí, professor, não deveria essa discussão, essa reflexão, esse ponderamento ficar restrito ao responsável pelo paciente e o médico? Sim, mas existem discussões infindáveis, por exemplo. Discussões, por não, exemplo... não, estou falando essa questão mas, ali, final... Sim, mas dentro do que você está falando... Olha, meu pai está assim. Sim, mas olha, eu não quero isso para o meu pai. Sim. O médico aceita, eu vou respeitar... A filha mais velha pensa assim, a filha mais nova não pensa assim. Não, estou falando se houver uma coerência, sim. Tudo bem, mas a filha mais velha acha que tem que parar com aquilo e tem que deixar. A filha mais nova não quero, não está preparada para se despedir do pai. Lógico que não tem então, e aí um médico fala que sim, o outro médico fala, não, mas eu tenho um tratamento experimental que dá para fazer tal coisa e pode ser que salve.
Olha que dificuldade, hein? Verdade. Então, recentemente na Inglaterra teve uma discussão muito grande disso envolvendo uma criança e um tratamento médico lá, só que lá o poder público entendia que não poderia se estender olha, foi ao contrário. Lá o poder público inglês achou que não deveria ter tratamento e entrou com ação judicial contra os pais. Porque a ideia lá é diferente, a questão da tutela jurisdicional do Estado em relação à questão da saúde, blá, blá, blá. E os pais encontraram um médico italiano, que fazia um tratamento diferenciado e tal, e discutiram judicialmente para que a criança não morresse, para que houvesse um tratamento, porque a criança sofre muito com o tratamento. Bom, esse foi mais um Falando de Gente aqui na Web Rádio Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Carlos Toledo, é professor universitário e é uma pessoa que sempre nos atende para trazer os seus conhecimentos aqui, para ponderar, para debater algumas questões. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar com vocês e com o professor Carlos. Uma grata satisfação. A gente falou um pouco aqui da recusa de tratamento pelos planos de saúde, como é que acontece isso, como é que não acontece, e chegamos até a falar um pouco também de recusa de tratamento por parte dos familiares ou do próprio paciente. Obrigado por atender nosso convite. Eu fico muito feliz. Bem-vindo outras vezes. Obrigado, estou sempre à disposição. Eu sei que o professor tem uma dificuldade para chegar aqui, que não decorou o caminho. Não decorou. Ele foi no Waze, mas o Waze leva ele para outro canto. Aí eu não sei o que acontece. Eu só tenho a agradecer. Para mim é uma satisfação. Saúde. Adoro vocês. Acho que vocês fazem um trabalho excepcional. Um trabalho que ajuda muita gente. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa muito importante, sim. Parabéns. Foi teu aniversário. Não, que é isso. Obrigado. Muita saúde, muita felicidades. Obrigado. Que você possa, de verdade, continuar esse ser humano que você é tão verdadeiro. Que é isso. De verdade. Parabéns você falando é muito com gente. a gente. É verdade. E parabéns, Baruch FM. Está sempre na frente. Saúde sempre e conte com a gente também. Né? Obrigado.